Graças a paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo. Cheguei diferente hoje, Gente, mais um vídeo aqui para a honra e glória do Senhor. Amém, igreja? Amém. Amém. Gente, hoje o vídeo é um vídeo que é uma bênção e eu tenho certeza que Deus vai falar com você, porque Deus já falou comigo. E no dia que eu estudei essa lição, eu fiquei assim muito maravilhada e falou muito ao meu coração. Mas primeiro a gente vai ler Mateus. Pega sua Bíblia aí. Mateus capítulo 17. A gente vai ler primeiro o versículo 1 e o 2. E depois a gente vai ler mais à frente, que é o versículo 14 e o versículo 15. Diz assim: 6 dias depois, Jesus foi para o Monte Alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhando como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Agora a gente vai ler o versículo 5 também. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Ou seja, Deus falando sobre Jesus. E lá na frente a gente vê no versículo 14, que diz assim: Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. E aí a gente vai parar por aqui, porque o resto desse capítulo a gente vai ler só que em outro vídeo que eu vou gravar. O que me chamou a atenção nesse capítulo? Primeiro, Jesus se separa para ir até a montanha. E ali Jesus pega Pedro, Tiago e João e leva junto com ele. Ali os discípulos foram com Jesus e eles viram a aparência de Jesus mudar, né? Eles viram a glória do Filho de Deus na aparência dele, que se transformou. Eles ouviram o próprio Deus falando que Jesus era o seu filho e que nele Deus tinha muita alegria. O que eu quero dizer com isso? Que a gente vai chegar em momentos em que a gente vai estar na montanha. E quando a gente está na montanha, geralmente a gente vive coisas muito maravilhosas. A gente vê, assim, milagres acontecendo. A gente vê coisas que a gente nunca imaginou ver ou vivenciar. A gente vivencia. Deus permite a gente vivenciar coisas na montanha. Coisas que a gente muitas das vezes acha que é impossível. E quando a gente está na montanha, quando a gente está no auge, naquele momento bom, naquele momento que está tudo muito florido, tudo fluindo, tudo muito maravilhoso, a gente está feliz, a gente está alegre, a gente está focando naquilo ali que está dando certo, naquilo ali que está deixando a gente feliz. E a gente mal para prestar atenção que em algum momento pode ser que a gente vá passar pelo vale, né? E por que eu li o capítulo... Nesse capítulo eu li o versículo 14 e o versículo 15, que já entra no momento em que Jesus já não está mais naquela montanha com os discípulos. Porque quando eles descem daquela montanha, eles estão ali diante de uma multidão e um pai pede para que o seu filho fosse curado. E Jesus, ele prontamente cura aquele menino. E os discípulos perguntam: Mestre, por que não conseguimos expulsar o demônio daquele menino? E Jesus fala que a fé deles não era bastante e que tinha alguns demônios que precisavam ser expulsados através de jejum e de oração. E aí o que me fez refletir sobre esses dois momentos, o momento da montanha e o momento em que eles descem e estão ali diante de uma questão que precisa ser resolvida, que era o menino ficar curado. Na nossa vida tem momentos que a gente está na montanha, em que a gente está vivendo o milagre de Deus, em que a gente está vivendo coisas que a gente planejou, que a gente sonhou, que o Senhor fez a promessa e a gente está ali naquele momento de alegria, de empolgação, de animação.
E a gente mal para pensar que vai chegar um momento em que um problema pode vir e que a gente pode estar diante de um vale, né? Diante de um deserto, diante de um problema que a gente se pergunta por que eu não consegui dar jeito nisso. Porque os discípulos, eles se perguntaram por que eu não consegui resolver esse problema e só o Senhor conseguiu resolver isso, né? E Jesus vai ali dar resposta para eles, porque eles não tinham bastante fé e porque precisavam ter jejum e oração. E o que eu quero trazer para você nesse vídeo? Que a gente vai ter sim momentos na montanha, momentos muito bons, momentos de vitórias, momentos de alegria, momentos de vida abundante, mas a gente também vai ter momentos de vale. A gente também vai ter momentos em que vão surgir problemas que a gente vai se perguntar: Jesus, o que eu faço para resolver este problema? Como que eu faço para resolver isso? Ou por que o que eu estou fazendo não está resolvendo este problema? Então, o que a gente precisa aprender primeiro nessa lição é que haverá momentos de montanhas e momentos de vale. Haverá momento que a gente vai estar no auge, que a gente vai estar super feliz, que a gente vai estar vivendo coisas extraordinárias, mas também haverá momentos que a gente vai estar vivendo no deserto. E o que a gente pode tirar desse momento de deserto? Primeiro, 3 lições que Jesus nos ensina: que a gente precisa ter uma fé grande, que a gente precisa orar e que a gente precisa jejuar. Então, haverá problemas na nossa vida que a gente vai precisar ter essas 3 coisas para a gente vencer esses problemas. E a gente vai precisar também do quê? Do agir de Jesus, do agir de Deus. Então, quando você estiver diante de um vale, diante de um problema que você não sabe como resolver, que você venha fazer como os discípulos fizeram. Jesus, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer que é possível a mim para fazer com que esse problema se minimize ou venha a ser resolvido? Porque há coisas que o Senhor irá fazer, mas há coisas que competem a nós fazer. Vamos jogar aqui por um exemplo. Eu adoro exemplos que fazem a gente entender de uma forma mais rápida e objetiva. Uma pessoa solteira decide esperar em Deus. E aí ela está esperando em Deus um relacionamento, um casamento. E isso implica em quê? Em ela não ficar dando mole para qualquer um que aparecer. Isso implica em ela vigiar, porque a partir do momento que ela fala assim: Senhor, eu vou esperar em Ti, o diabo vai fazer de tudo para colocar pessoas para distrair ela, para tirar ela daquele propósito. Então, o que acontece? A pessoa precisa estar vigilante para quando pessoas aparecerem, ela saber discernir se aquilo vem ou não do Senhor. Porque assim como o Senhor manda pessoas para nossas vidas, o diabo também manda. Então, ela vai primeiro precisar estar sempre o quê? Vigilante para não permitir que aquelas pessoas que o diabo vier enviar, ela venha acreditar, achar que é de Deus e deixar que entrem na sua vida. Então, vai haver atitudes que vai precisar que ela tenha. Ela vai precisar dominar os desejos da carne dela, de não ficar com qualquer pessoa, de esperar de verdade por uma pessoa que queira um relacionamento sério. Ela vai ter que sair de site de relacionamentos. Não é para entrar nesse site de relacionamento se ela está esperando em Deus. Ficar de conversinha, papo furado com qualquer pessoa, ela não vai poder fazer isso. Ela tem que ficar ali quietinha na dela, esperando no Senhor, né? E se porventura surgir alguém, a pessoa vai fazer o quê? Já vai se lançar? Não, a pessoa vai orar. Senhor, é da sua vontade? Essa pessoa quer do Senhor ou é de Satanás? Porque se for, lança fora. Lança fora em nome de Jesus. Lança fora. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Haverá coisas que a pessoa vai ter que fazer. E haverá coisas que Deus vai ter que fazer. Entende? A gente faz o possível, mas o impossível cabe a Deus. E quando a gente está no vale, geralmente a gente fica com a nossa visão embaçada de lágrimas, a gente fica com a nossa visão embaçada dos problemas, a gente só olha para aquilo ali que está dando errado, a gente nem consegue olhar para tudo de bom que Deus está fazendo. A gente só olha para o problema e a gente fica: meu Deus, mas isso daqui tá ruim. Jesus, o que eu faço? A gente está ali distraído com aquela circunstância. E a gente acaba não colocando
muitas das vezes em prática a nossa fé. A gente acaba não orando muito, a gente acaba não jejuando muito. Então a gente precisa colocar em prática essas 3 coisas que Jesus está ensinando para os discípulos. Que a nossa fé deve ser não pequena, mas tem que ser uma fé grande, que a gente tem que orar e jejuar, porque há problemas, há situações, circunstâncias e vales na nossa vida que a gente só vai conseguir passar tendo essas 3 coisas: fé, oração e jejum. Porque a nossa carne é fraca. A gente vai precisar que o Espírito do Senhor nos fortaleça, nos sustente. E isso é através dessas 3 coisas que é a fé, a oração e o jejum. Então a gente precisa entender que haverá vales, mas depois de um vale, haverá montanhas novamente. Haverá momentos de alegria, haverá momentos de coisas boas. E mesmo estando no vale, a gente tem que entender que o vale não é para nossa morte. O deserto que a gente está passando, Deus não permite falar, morre aí, fica aí. Não. Deus permite muitas das vezes a gente passar pelos desertos, pelos vales, porque Ele quer nos ensinar. Por que os discípulos estavam ali perguntando para Jesus o que eles tinham que fazer? Porque eles precisavam aprender com Jesus o que eles teriam que fazer. Porque quando Jesus já não estivesse mais ali com eles, o que ia acontecer? Era eles que iriam ter que expulsar os demônios, porque Jesus já não estaria ali em pessoa, mas só em espírito. Então, eles precisavam aprender, eles precisavam amadurecer. Eles precisavam sair da montanha e ter momentos no vale, momentos de questionamentos, para eles aprenderem o que Jesus tinha a os ensinar. E assim é a mesma coisa na nossa vida. Nem sempre a montanha, quando a gente está na montanha, a gente aprende tudo que o Senhor quer nos ensinar. Às vezes, na maioria das vezes, é necessário que a gente passe por problemas, por desertos, por vales, porque é através daquilo dali que Deus vai ensinar pra gente, amadurecer a gente. É naquilo dali que a gente vai entender muito dos propósitos que o Senhor tem na nossa vida. Então, assim, que você não venha, quando estiver no vale, murmurar, questionar, ai, por que o Senhor está permitindo que isso aconteça? Ai, porque o Senhor que é um Deus tão maravilhoso, tão grande, que tem todo o poder, está permitindo que eu passe no vale. A gente tem que parar de fazer isso, porque Jesus veio aqui e passou por vários vales. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Jesus foi humilhado, foi maltratado de diversas maneiras e Jesus permaneceu firme até o final. Jesus não murmurou, não reclamou com Deus, mas ele seguiu a vontade do Senhor. E por que nós, que não somos aquele que salvou o mundo inteiro, que deu a própria vida, não iremos passar por vales? A gente vai passar, mas é para a honra e glória do Senhor, é para o nosso amadurecimento. Então entenda que o momento de vale não é para te matar, mas é para o seu amadurecimento, para o seu crescimento, para você colocar em prática aquilo que Jesus quer te ensinar durante esse momento. E uma coisa para a gente entender, a gente como adultos, em momentos de vale, a gente precisa lidar de uma forma madura. A gente não pode ser como uma criança mimada que chora diante de Deus e que fala, Senhor, eu não aceito, eu não quero que o Senhor continue permitindo que isso aconteça na minha vida. Eu te falo, quem somos nós para colocar Deus contra a parede e falar assim, eu não aceito isso, eu não quero isso. Vai lá e faz uma coisa diferente. A gente não é ninguém. Tá? Então a gente tem que se colocar no nosso lugar, que a gente não é ninguém. A gente tem que reconhecer que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável e a nossa não. Na maioria das vezes, a nossa não é. A não ser que esteja alinhada com a de Deus. Então a gente tem que lidar de forma madura. A gente vê muitas pessoas hoje em dia lidando com problemas, se vitimizando de uma forma terrível. E você pergunta, onde está o amadurecimento dessa pessoa, gente? A gente precisa ser cristãos, pessoas maduras diante dos vales. É por isso que o vale é muito importante, porque a gente precisa ter amadurecimento para lidar com os problemas. Porque lidar com as coisas boas, lidar com as montanhas, com a glória, com as coisas lindas, é muito fácil, gente. Mas lidando com o problema, faltando uma comida na sua casa, você passando por uma doença, aí é que você vai mostrar se você ama Deus acima de todas as coisas. Aí é que você vai mostrar se o teu amor por Deus é maior do que um dinheiro, do que um carro, do que uma casa. É aí que você vai mostrar a tua fidelidade a Deus. É aí que você vai mostrar se você está se fazendo de vítima ou se você está se permitindo passar pelo ensinamento de Jesus, pelos ensinamentos que Deus quer dar para você durante esse vale. Então, passe pelo vale de forma madura, de forma buscando
entender o que Deus quer te ensinar. Porque os discípulos, eles perguntaram a Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? E Jesus foi e explicou. Então, no deserto, a gente precisa falar, Senhor, me ensina, o que eu tenho que aprender nesse problema? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Aonde eu tenho que amadurecer? A gente precisa se colocar nesse lugar de aluno, e Deus, o nosso professor, para nos ensinar. Deus, o nosso Senhor, para nos orientar, para nos dizer aonde está o que está certo, o que está errado, o que tem que ser mudado, o que tem que ser transformado em nós, porque é através disso que as coisas mudam e é através disso que a gente vive esse vale, mas que a gente passa por ele e que depois a gente glorifica o nome do Senhor, porque a gente conseguiu passar por aquela luta. Então, a gente precisa ter um posicionamento cristão diferente diante de um vale. Tem que ser um amadurecimento de verdade, lidar de uma forma madura, não infantil. Tá bem? O vale, ele é resultado de amadurecimento, ele é resultado de ser uma pessoa mais sábia, ele é resultado de ser uma pessoa mais grata. O vale não é para você sair dele de forma mais ingrata, né? Ah, por que Deus permitiu que eu passasse isso? Não, você tem que sair grata. Nossa, olha o que eu passei e o Senhor me permitiu suportar essa luta e hoje eu tô aqui glorificando o nome do Senhor. Então é para você sair mais maduro, é para você sair mais sábio, mais grato ao Senhor. A tendência é crescer, não sair pior do que entrou no vale, entendeu? Então, grandes vales, grandes lições, amém? A última coisa que eu quero falar é: não olhe para as circunstâncias, olhe para aquele que pode fazer esse vale acabar e você ir até a montanha. Tenha fé em Jesus. Uma das coisas que Jesus fala para os discípulos é que meio que faltou fé neles, né? Eles precisavam ter mais fé para que eles fizessem aquela obra. E muitas das vezes somos nós. O vale, ele acaba fazendo com que a gente venha duvidar de muitas coisas, com que a gente não venha crer que a gente vai passar por aquilo, ou que a gente não vai sobreviver, ou que a gente não tem mais força para lutar. Mas creia em Jesus, olhe para Ele, porque eu tenho certeza que você vai conseguir passar por esse vale. Lembre-se, grandes vales, grandes lições e amadurecimento e sabedoria, gratidão e daí por diante. E é isso, gente. Esse é o vídeo. Espero que Deus tenha falado com vocês, assim como Deus falou comigo, que você possa amadurecer e crescer nesses vales da vida, que todo mundo passa, ninguém vive nessa vida sem problemas. Se tiver uma pessoa sem problema, aí me conta, porque toda pessoa tem problema. E aqueles que passam a servir o Senhor tem mais, porque tem o diabo querendo matar a gente 24 horas por dia, né? Mas a gente somos mais do que vencedor, porque a gente maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então, maior é o nosso Deus que nos guarda e nos protege. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E é isso, gente. Um grande beijo. Não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo, de comentar e curtir. Amém? E se você não me segue no Instagram, vai lá no Instagram, Thaís Grace, que lá eu conto um pouquinho da minha rotina, né? E eu também conto lá quando sai o vídeo, aviso quando não vai ter vídeo e tudo mais. Você vai estar mais ligado ali à minha rotina e às coisas do canal. Amém? Grande beijo, até o próximo vídeo. Deus abençoe você, seu ministério, a sua família. E não esquece que Jesus ama você. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!